Bom dia, meu amor! Bom dia! Tô gravando, sabia? Já tô Sem gravando. graça! Vamos gravar logo o episódio. Eu vou trazer, eu nem compartilhei com você, mas tem um tema que eu quero, que eu acho que tem que fazer parte do podcast, e por isso que eu acho que, enfim, por isso que eu te peguei de surpresa aqui. Mas, então vamos fazer a introdução, né? Aloha! Essa aqui é a baixinha? Não! Agora, ué, entra no ritmo. Aloha, essa aqui é a baixinha? E esse aí é o Cadinho. E esse é o podcast Casal Nota 10. Nesse podcast, minha querida, nós vamos falar, sabe sobre o quê? Não. Qual é a hora de acabar com o casamento, de terminar, de encerrar o casamento. Eita, esse vai ser pesado, hein? Com certeza. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode compartilhar sobre esse assunto e de experiências nossas. Quero começar por uma pergunta. Eu vou começar. Lá vem ele, gente, de manhã cedo. Ai. Não, é uma. Não, tipo, antes de falar isso, pô. Se lembra o que aconteceu essa semana que a gente descobriu? Nos ajudaram a descobrir que nós saímos em um blog, numa lista dos 20 podcasts de relacionamento mais bacanas, sei lá, os mais maneiros do Spotify. Isso, parabéns para nós. Parabéns para nós. Caraca, a gente tá bem no começo, ficamos muito felizes com isso. Eu acho que não é uma lista, um ranking oficial, mas a gente já ficou muito feliz, porque o autor lá do blog nem procurou a gente. Provavelmente ele escuta os blogs lá, os podcasts, e a gente tá na lista lá dos melhores podcasts de relacionamento do Spotify. Eu não me lembro aqui o nome do blog, mas é só entrar no nosso blog, casalnota10.com, que eu vou colocar o link lá. E pô, se você está aqui com a gente é porque você, enfim, está querendo melhorar o seu relacionamento e tá em busca, sabe, entende que isso é uma construção e, portanto, pode ser legal você conhecer os outros também. Então entra lá no casalnota10.com, que já está lá o link para essa matéria que fala sobre os 20 podcasts. Muito bem, então vamos para a pergunta? Sim. A pergunta é a seguinte: eu me lembro que no segundo episódio você me deixou meio sem graça lá quando eu perguntei se você ficaria casada comigo pelo resto da vida. Você falou que sim, tipo com segurança, né? Então agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Você já pensou em se separar de mim? Já. Então como é que você tinha tanta segurança de que você ficaria comigo o resto da vida? Pensar, a gente sempre pensa, né? Então, esse é o ponto. No momento de raiva, numa discussão. A primeira coisa é porque é fácil, né? Eu acho que é porque você quer fácil, se livrar né? daquele problema. Isso aí. E aí você não quer encarar de frente, né? Então nessa eu não vou ficar tu não vai ficar no 1-0 não, a gente vai empatar. Também já pensei várias vezes em me separar. Caraca, pô, casal nota 10 pensa em se separar também? Pensa. É o que pensa. Pode crer. Então, se nós pensamos, muito provavelmente o ouvinte também já pensou algumas vezes. E vai pensar muitas outras. E a questão é o seguinte, o tema é, qual é a hora então de se separar? Qual é o momento de se separar? Antes da gente chegar nesse desfecho, assim, o que é que leva um casal a pensar em se separar? Quais são as coisas que acontecem no nosso dia a dia? Você consegue lembrar aí momentos e coisas que te fizeram pensar, por exemplo, se separar de mim? Então, picuinhas do dia a dia, trabalho, as pessoas chegam cansadas, com problemas, e às vezes então você está falando de problemas de fora, que não foram criados, sei lá, por mim. Isso não, eu tô falando de fora, que isso tem muito, tem muita discussão por causa disso, né, você não... A pessoa, sei lá, brigou lá no trabalho, o cara tá super estressado, cansado. Você tenta e você joga desconta em cima da outra pessoa, né? Então, do seu companheiro ou sua companheira, né? E às vezes você não é certo, né? Às vezes você chegou com um problema, mas você termina reagindo, né? Então tem aquela explosão, aquela briga, aquela coisa chata, desagradável, né? Certo. Porque aí terminam os dois ficando um com raiva do outro, né? Sim, certo não é, meu amor, mas pensa bem.
no final das contas, quem sofre, né, quem sofre o alívio de pressão, vamos dizer que isso aí é o seguinte, é uma válvula de escape. Descontar no marido ou na esposa um problema externo. Isso normalmente acontece com as pessoas que a gente ama, por incrível que pareça. A gente desconta, as pessoas que mais sofrem das nossas pressões internas ou externas é a pessoa que a gente ama, porque a gente desconta nela. Sim. É quem está convivendo com a gente. E de certa forma, eu diria, olha que louco, mas eu diria que isso é um dos motivos que me fazem gostar de ter alguém do meu lado. Pra eu poder ter alguém para aliviar a pressão, olha só. Mas e vice-versa, porque eu acho que é de mão dupla, né? Que louco. Então isso significa que se eu me separo de você, eu fico sem alguém para poder aliviar minha pressão, né? Eu comigo mesmo, né? Assim, eu acho que existem milhões, a gente tem aqui diversos motivos para a gente achar legal e batalhar para que a nossa relação seja para sempre, até que a morte nos separe. O que significa que eu acho que se separa, você vai buscar outro. Você acaba buscando. Se você é daquele tipo de pessoa que não veio aqui para viver sozinha, que eu não sei se existe esse tipo de pessoa, eu acho que talvez por um período, né? Mas eu acho que no fundo a gente, sei lá, eu acho que a gente tem que ter alguém para dividir essa jornada. Eu acho que esse é o barato é um dos baratos da vida, né? Então, alguém para poder dividir a jornada. Tá bom, então esse é um motivo. Eu acho que... Quer ver um motivo que eu acho que rola também? Eu acho que é quando sabe quando a gente começa a não prestar conta? Não tô falando de grana não, mas assim... Tipo, você vai fazer um negócio e eu não te aviso. Sabe? Eu saio do trabalho, dou uma esticada no happy hour e nem te dou satisfação. Quando a gente começa a não dar satisfação pro parceiro. Essa é uma parada que irrita muito e tem gente que faz isso de forma recorrente. Naturalmente, é um dos motivos que faz o marido, ou a esposa, ou o namorado ou a namorada pensar em terminar, acabar com a relação. Concorda? Concordo. E sexo, a gente falou de sexo Foi o episódio passado, não? O retrasado? Já não sei, foi o retrasado. O episódio passado foi sobre amigos, sobre amizade. Né? Foi do episódio retrasado que a gente falou de sexo. E sexo pode ser um motivo. Assim, tem gente que não rola uma química, né? E aí tu imagina ficar com uma pessoa pelo resto da sua vida e a parada não é legal, saca? Não rola. Pois é, não. Olha, aí eu acho, definitivamente, eu acho que esse é um tipo de coisa que você tem que procurar um profissional. Primeiro para você tentar resolver, porque pode ser um problema seu, né? Ou seja, da mulher ou do homem, e aí busca uma ajuda profissional e aí consegue se acertar, né? Me parece que existem problemas até que são físicos mesmo, né? Da mulher ou do homem, e aí pode gerar qualquer tipo de problema que não é bacana o sexo. Mas eu acho que, um dos motivos que eu acho que mais rola da separação, acho que não é o fato do sexo não ser legal, é de não ter sexo, é do sexo ficar raro, né? E aí, vai pro episódio passado lá, tipo, vai pro episódio retrasado lá. Não quer mais saber de mim, então tem outro na rua, outra na rua, né? Então a maturidade ajuda muito isso. Né? A maturidade ajuda muito isso, que a gente, por exemplo, já ficou, como a gente falou lá no episódio, 4 meses sem sexo. Porque você viajou. Exato. Não precisa justificar, não. O ouvinte, se caiu nesse episódio aqui, vai lá e escuta o episódio de sexo. Tá bom, e o que mais que tem, eu acho que são motivos que fazem com que a gente pense... Então, o acúmulo de tudo isso, né, de brigas recorrentes, de uma pessoa não estar bem e a outra tá sempre reagindo, né, e fica com raiva também, enfim, ambos ficam com raiva, então eu acho que... Isso acontece com a gente, não acontece? Então, mas eu acho que você começa a acumular, né? Mas tem um macete, e a gente vai contar aqui no final desse episódio qual é o macete pra gente... Porque a gente tem mais consciência dessas coisas, porque como eu acho que a gente sempre conversa muito sobre essas coisas, a gente tem mais consciência e a gente consegue, eu acho que pegar esses probleminhas quando estão no início. E, né? Então, assim, a gente vai contar esse macete mais adiante, mas deixa a gente... De uma certa forma, eu tenho essa coisa
do próprio toque, né, antes de descobrir. Então eu vivia mal, depressiva, não entendendo o que realmente estava acontecendo comigo, né? Então eu sempre ficava com muita raiva, eu brigava muito com você, mas você estava sempre ali no... Eu acho que o grande segredo, né? O outro, você não tá bem, mas o outro, tenta... O outro segura. Quem tá um pouquinho melhor, não precisa estar melhor pra caramba. Se tá um pouquinho melhor, esse é que tem que segurar a barra. Deixa eu... Agora é a hora se eu não estiver bem também, eu tentar me reequilibrar para poder segurar, compreender o que está acontecendo com o outro. Eu acho que você superar isso, sabe, passar por essa fase é muito importante. Não baixinha, é pra qualquer um, não. Baixinha, mas eu tô falando aqui, de boa, eu tô falando aqui, quem tá um pouquinho melhor, quem segura a barra, mas, a gente sabe como é que é o ser humano, como é que nós somos. A gente sempre acha que o nosso problema é o maior do mundo. Então, você sempre acha que o outro não tá com o mesmo problema que você, não tá pesando tanto, e você quer que o outro te resgate. E aí fica um querendo que o outro faça o resgate da parada, que faça o resgate da relação, que faça o resgate do teu problema, que resolva o teu problema, que você tá sendo infeliz por causa dele também, ou dela, né? E eu acho que esse também acabamos de falar aqui um outro motivo, né? Assim, eu estou infeliz por causa dele ou dela. A gente tendência a botar a culpa fora da gente. E aí, é mais fácil, e aí quem de novo sofre a parada? O teu amor, a pessoa mais próxima, é quem toma a pancada, né? Então a culpa é dela, a culpa é dele. Porque eu tô infeliz, eu tô me sentindo infeliz. Aqui vem um ponto legal. Eu sou responsável pela tua felicidade? Demorou a responder. Eu vou fazer a pergunta dando ênfase numa palavra. Eu sou responsável pela sua felicidade? Eu acho que parte, sim. Sou responsável nada, rapaz. Tu é responsável por ser feliz. Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Mas eu acho que a responsabilidade pela felicidade é de cada um. Eu não posso ser responsável, eu posso contribuir. Então pronto. Por isso que eu repeti a pergunta. Eu sou responsável, eu dei ênfase na palavra responsável. A responsabilidade é sua pela sua felicidade. A responsabilidade é minha pela minha felicidade. E aqui eu acho que até gera um pouco do problema do tema desse podcast, que é o seguinte, então, eu sou responsável pela minha felicidade, então tá bom, vou buscar minha felicidade em outro lugar, tchau. E aí? É isso que a gente tem que fazer? É isso que a gente deve fazer? Tá bom. Mas antes de você falar que não, ou da gente explicar o que a gente recomenda, o que a gente faz, né? Eu acho que a gente já tem que passar, inclusive, o seguinte, porque eu acredito mesmo, apesar da gente estar aqui, e a gente tem que ser franco, a gente está num podcast onde a gente compartilha uma acreditação nossa, uma crença nossa, uma missão nossa, até eu acho que um propósito de fazer com que outros casais também construam relacionamentos longos, do tipo felizes para sempre, até que a morte nos separe. Mas, de boa, eu acho que tem motivos sim que levam à separação, cara. Sacou? Eu acho que tem um limite, tem uma parada ali que a gente, felizmente, a gente não chegou. E a gente trabalha para não chegar. E aqui que tá a sacada. A gente vai falar mais sobre isso. Não dá para suportar, né? Coisas que você realmente não... Apesar de que essa história de suporte, na boa, a gente já passou por umas paradas que a gente, para outras pessoas, já teria passado de limite. Qual é o limite de cada um de nós, né? Eu acho que ninguém sabe exatamente qual é o seu limite. Eu acho que a gente abre mão antes. Mas enfim, eu tenho um outro motivo que eu acredito que leva as pessoas para esse desfecho, que para mim é o pior dos desfechos, que é a separação, que é não ter planos de futuro juntos, né? Eu acho que essa é uma parada assim, tipo, qual o projeto? Cara, Casal Nota 10 é um projeto nosso juntos, não é? Eu sei que foi uma parada que meio que, tipo, sem querer que nasceu, mas é um projeto nosso juntos. A gente tem um projeto juntos, tu vê? A gente, tudo bem, por mais que a gente tome o nosso cafezão CN10 todos os dias, no momento que a gente decidiu levar isso para fora, levar isso para o mundo, compartilhar isso com o mundo, acabou se tornando mais um projeto nosso, ou seja, que a gente leva a nossa missão, o mesmo propósito que a gente tem para a gente, por que não a gente
a gente não pode tornar isso público. Então isso é um projeto nosso. Tão simples, né? E é um dos projetos. Nós temos alguns projetos juntos. Alguns muito loucos, que talvez um dia a gente compartilhe aqui. Né? Eu acho que assim, eu acho que o ouvinte tem que ouvir uns 100 episódios nossos para ter realmente um raio-x nosso, para poder depois entender os projetos malucos que a gente tem, porque alguns projetos não podem ser compartilhados agora nesse episódio, que não sabe o número, né? Eu também não me lembro. Tudo bem. Então, então eu acho que não ter planos de futuro, cara, eu acho que isso é uma parada esquisita. Eu acho que dá uma... Assim, sabe, que é mais um ponto. Quer ver uma coisa? Quando as pessoas se separam, já reparou? Eu acho que mulher tem mais essa mania também de falar assim, e por que você se separou? Como se a resposta fosse uma. Né? A resposta fosse uma. Tipo, me separei porque ele, sei lá, não percebeu que eu pintei meu cabelo. Caraca, saca, ninguém separa por causa disso. Tá bem. Então... Embora as mulheres gostem de receber motivos elogio, que são mais isso fortes. não é um motivo para separar. Eu tenho um sócio que ele conta uma história muito legal que a gente usa numa das empresas sempre que a gente quer falar de pesquisa com o consumidor, né? Que é a história da toalha molhada em cima da cama. Tipo, a gente sabe que mulher, normalmente o homem larga a toalha molhada em cima da cama. Então, se fizesse uma pesquisa com as esposas e as mulheres e perguntasse assim, quais os motivos quais as coisas que te irritam no teu casamento, tá? Então, é a mesma coisa quando você pergunta para um consumidor, para um cliente da sua empresa, quais as coisas que você não gosta, quais as coisas que você gosta. E aí, provavelmente uma das coisas que vai entrar na lista das mulheres é: meu marido larga a toalha molhada em cima da cama. Mas a pergunta é o seguinte: quantas esposas largam o marido porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama? Saca? Logo, o que eu quero dizer é que eu posso continuar largando a toalha molhada em cima da cama pelo resto das nossas vidas, que você não vai me largar. Então, numa empresa é a mesma coisa. Ou seja, eu não preciso ter custos para corrigir aquele problema, porque aquele problema não vai fazer o consumidor me deixar. Mas tem outros que sim. E é aqui que eu acho que a gente quer chegar. Assim, quais são os pontos que vão fazer realmente um casamento romper? Eu acho que tem alguns, mas como eu falei, eu acho que é um acúmulo. É um acúmulo, cara. Exatamente. Pensa aqui num balde, é a história da última gota, né? Então, normalmente a mulher, quando faz essa pergunta para a amiga, por que você se separou? Ela conta qual foi a última gota, mas ela não conta todas as gotinhas que encheram o balde inteiro, né? E eu acho que todos os casais possuem um balde em casa. Eu acho que essa analogia é uma analogia legal. E eu acho que a gente tem um balde que a gente vai enchendo aquele balde lá. Probleminhas como esse que a gente falou e diversos outros, eu acho que tem discussões bobas, tudo isso vai pingando lá, pum, pum, uma goteirinha. Tudo bem que tem alguns que eu acho que mais que gotejam, eu acho que jorram, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que sempre antes de jorrar, goteja. Sempre antes de jorrar, goteja. Então, eu acho que vai caindo as gotinhas lá e o papo é o seguinte: se a gente não vai lá juntos, pega esse balde e joga aquela água suja fora, tá? Tem que ter força, tem que ter garra pra isso. Tem que ter força, a gente tem que chegar, olhar pro balde e falar, tá enchendo o balde. Vambora esvaziar o balde? Porque se você não esvazia o balde, vai ter uma hora que vai ter a famosa última gota. E a última gota pode ser uma besteira. Tipo, um dia... uma bobeira. Pô, eu em casa lá no meu home office, você chegou, tipo, com aquele bicão que você tá quando você tá mal-humorada. Mas você já fez aquele bico 1 bilhão de vezes. Mas naquela vez, quando você fez aquele bico, era suficiente. Pô, dar uma porrada na mesa e falar assim, acabou essa merda. Não quero mais aturar isso. E aí vão me perguntar por que você parou. É porque ela chegou mal-humorada em casa. Pô, pelo amor de Deus. Né? De bico. Aí é o momento da explosão, né? É o momento que explode, é o momento da gota, é o momento que transborda. Então, mas aí é que tá. Então, beleza. Então, a gente já entendeu que uma das coisas que nós fazemos com uma boa frequência é esvaziar o balde. Né? Então, a gente esvazia o balde.
pensa, porque, pô, o balde tá enchendo. Então eu falei, porra, caralho, vou resolver esse problema logo. Esse balde tá ficando pesado, tá ficando feio, tá fedendo, aquela água podre tá fedendo, sabe? Só que o que acontece com os casais é que eles deixam aquela água podre lá no canto da sala, ou do quarto, né? Não importa, né? Na casa. E tá lá aquela água podre subindo e fedendo cada vez mais. E aí deixa, finge, não fala sobre o assunto, deixa pra lá, enrola, empurra. E a maturidade ajuda a gente pra caramba nessa parada. Com certeza. Né? Com Mas de certeza. boa, é legal ter que falar sobre o balde e esvaziar o balde? Não. É chato pra cacete. Muito chato. Por isso que as pessoas evitam. Então, assim, né, a gente sabe a real. É chato essa parada. As pessoas não querem ir lá esvaziar o balde, pô. Aí vão deixando, não, peraí, ainda dá pra encher mais um pouquinho, não vai separar não. Mas como a gente nunca sabe o limite do outro, Exatamente. tá aí o perigo, né? E você, não, às vezes você não quer acreditar, não. Deixa, não vai... Não vai transbordar não. Não, Ou deixa. depois eu vou, depois eu esvazio, Ou vai acontecer alguma coisa mágica, milagrosa, né? Que alguém vai desaparecer com esse balde aqui pra mim, sabe? Mas assim, o perigo disso tudo é aquela explosão, porque até então, enquanto é verbal, mas né, as pessoas se agridem, mas tudo bem, assim, depois pede desculpa, se acalma, mas o problema é quando vem a agressão física, entendeu? Deixar chegar a esse ponto, isso é muito triste. Legal, então a gente tá entrando agora nas situações que, tipo, enche o balde muito rápido, né? Que não importa, mesmo se o balde tiver pela metade, pode encher muito rápido. Uma delas é a agressão física. Agressão verbal e moral, tipo, porra, eu acho que pode até existir casal que não faz. Eu acho que é ruim, mas já rolou com a gente. Né? Tipo, uma parada fica mais aquecida, aí rola um vai tomar, né? Um vai tomar. E isso é uma agressão verbal, né? E dependendo de novo, mais uma vez, da maturidade, para as pessoas entenderem que... Porque tem... Eu não vou falar dessa... Eu lembrei de uma frase que um sócio meu fala que é meio agressiva também, mas reflete bem isso, assim. O perigo da gente, do que a gente fala na hora que tá com raiva, como diz o meu sócio, é o seguinte, cara, eu vou usar essa frase. Merda cagada não volta pro rabo. Verdade. Merda cagada não volta pro rabo. Assim, depois que você falou, tipo, não dá pra você desfalar, não dá pra você desdizer. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o que a gente fala. E em especial quando você... Você pode até pensar. Você pode pensar, mas não verbaliza. Não verbaliza. Porque você tá com raiva, mas não verbaliza. Porque não dá pra desfazer. E aí, eu acho que rola com muitos casais, desculpa, eu tava nervoso, é igual quando bebe, né? A gente ainda vai falar sobre birita, né? A gente ainda vai fazer um podcast sobre birita. Aí você bebe, aí você tem a licença da cachaça pra poder falar o que quiser e fazer o que quiser, saca? Vale isso? Então, assim, a raiva é da mesma maneira. Tô com raiva, eu tenho a licença pra falar e fazer o que eu quiser, saca? Eu acho que não tem essa licença. Eu sei que é difícil pra caramba e acontece, né? Como acontece com a gente algumas vezes, mas eu acho que a gente não, já aconteceu, da gente chegar a uma... tipo, um vai tomar lá, isso eu acho que já rolou com mais frequência, mas eu digo quando a gente fere a pessoa, falando, você, sei lá, é burro, é burra, você é ignorante, você é estúpido, estúpida, sei lá. Eu acho que tem uns adjetivos piores do que esse, bem piores do que esse. Mas assim, eu acho que quando você qualifica a pessoa negativamente, eu acho que isso é pior, porque isso fica. Só que isso não dá pra desdizer. Então isso é o que você pensa de mim. De verdade. Saca? Isso é o que você acha de mim. Então isso degrada. Então assim, mas esse eu acho que dá pra desfazer. Eu acho que esse tem remédio. A agressão física... Para o problema da agressão física, esse eu acho que pode levar. Esse enche o balde muito rápido e aí, pum, já era. Então, é isso que eu tô falando. Esse é o perigo. É quando você chega no limite, né? Cara, você tá agredindo fisicamente a pessoa. E essa agressão física, e
tende, e a gente sabe que são muitos casos que acontecem, nesse exato momento, enquanto a gente está gravando o episódio aqui, tem alguém apanhando do marido ou da mulher, porque hoje em dia tem mulher que bate também. Tem. Né? Tá, menos, mas tem. E isso tem pra caraca, como eu falei, nesse momento que a gente está falando, eu não sei quais são as estatísticas, mas tem alguém apanhando, né? E permanecendo na relação, de forma que a tendência é que vai acontecer de novo, saca? E aí, tá, não vamos entrar aqui no mérito do porquê a pessoa continua, né, na relação. Mas o fato é que continuam, tá? Seja por medo, ou por causa da sociedade, eu vou me separar, o que vão dizer de mim, o cara, enfim, não importa. Tá longe da família, acha que vai ficar sozinho, que não vai conseguir mais alguém. Tem milhões de motivos que fazem com que uma pessoa suporte ou tente suportar. E também o fato de amar e acreditar que o balde vai esvaziar sozinho. Saca? O balde não vai esvaziar sozinho se a gente juntos, o casal, se nós juntos não formos lá pegar esse balde e limpar aquela cagada que tá lá dentro, tirar aquele fedor lá, porra, higienizar de novo e começar de novo, porque ele vai continuar, goteira não acaba, eu acho que não tem como fechar a goteira, saca? Ela tem. O que acontece é que quanto mais tempo, realmente, eu acho que começa a cair, né? Se você não conserta, né, aquele buraquinho que está no teto, aquele buraco vai aumentando, então o volume de água vai aumentando, né, ou de sujeira, e aí enche mais rápido os baldes. Então esse é um dos motivos. Tem algum outro motivo? E outra coisa, que eu acho que a própria pessoa, vamos supor que você me batesse. Assim, como é que eu vou te ajudar? Saca? Então, é o tipo de coisa que, legal, você me bateu, eu posso ir procurar, eu posso ir na delegacia, sei lá, ou eu posso tentar te ajudar antes, tentar entender o porquê, por que isso aconteceu e tal, e tentar resolver. E eu acho que todo mundo tem que fazer alguma tentativa de corrigir antes, saca? Eu acho que em qualquer situação, sei lá, exceto se eu descobrir que você era uma assassina, cara, aí aí não, aí tá fora, né? Que a gente vai falar, vou falar sobre esse motivo também, que pra mim é também um dos motivos que pode acabar com um relacionamento. Não é o assassinato não, é uma outra coisa, mas que tem a ver com isso aí. E eu me perdi no fio da meada. Tu sabe o que eu ia falar? Não, né? Não. Então tudo bem, mas então, voltando aqui, o fato é... Cada noite você tá ligado nos 220. Tô mesmo, né? Eu não tô deixando você falar não, meu amor. Não, ai que bom, deixa eu quietinho aqui um pouquinho, gente. Mas também eu te peguei de surpresa nessa, né? Pô, sair ligando o gravador. Com certeza. Se eu falei alguma besteira aqui, gente, em alguma outra hora eu vou corrigir. Nem besteira? Quantas a gente já falou? Cara, mas tá aí. Se a gente, na nossa conversa, o propósito aqui é a gente ligar o gravador e fazer uma conversa igual a gente faz. As pessoas... A galera que tá aqui sentada com a gente, tomando esse café com a gente, então, sabe. Besteira não, mas é a nossa experiência. É a nossa experiência, o que a gente pensa, o que a gente vivenciou, tá? E aqui pra gente, eu acho que ter a consciência... Tá, calma aí, antes da gente ir pro desfecho, já estamos no finalzinho já, que eu acho que é o segundo motivo. Então vamos pro segundo motivo. Que pra mim... não, eu tava falando de que você tem que dar a chance. Você tem que dar a chance. Você tem que tentar resolver aquele problema que não tá bem resolvido. E nesse caso de agressão, tem que tentar conduzir a pessoa a uma ajuda profissional, pô. Porque, a não ser que você seja um profissional para lidar com isso, mas assim, nós não somos. Então, assim, se você começar a me bater, eu vou te conduzir a uma ajuda profissional. Pô, vide lá o episódio 4, onde a gente fala do maior problema que a gente carrega na nossa vida. O que eu fiz? Eu não consegui, eu tava me sentindo já... Eu tentei ajudar, não consegui. Aí... eu fui buscar na internet, achei ajuda profissional e te conduzi. Agora, pode ser que você não... E se você não quisesse? Se você não quisesse ser ajudada, aí eu acho que provavelmente a gente teria rompido. A gente teria rompido. Esse pode ser um motivo sério. Você não vai carregar isso sozinha, né? Pô, eu quero, mas ela não quer e eu vou ter que aturar isso? Exato. Pô, não, a gente já meio que, tudo bem, já diagnosticou que é um problema que, tipo, não dá pra gente conviver com ele, a gente tem que, eu tenho que ver pelo menos que você quer. Foi durante um bom tempo, né? Isso vale pra alcoolismo, por exemplo. Então, cara, porra, é alcoólatra. Então, assim, vai buscar ajuda. Se não vai buscar... porque também o cara que bate, normalmente ele bota desculpa na bebida, né? Então, de repente ele já é um alcoólatra, né? E aí o álcool dá força nele, ou sei lá, ou tira a consciência dele e ele acaba agredindo. Então,
De qualquer forma, é o tipo de coisa que precisa de ajuda profissional. Né? Então, assim, tem que buscar. Mas eu acho que a gente tem que tentar ajudar o cônjuge. Eu acho que a gente tem que ajudar o cônjuge, tá? Então, assim, tem limite sim, até ao ponto de ele não quer ajuda. Agora, se você tá vendo que ele tá se esforçando para buscar ajuda, esse é o ponto, cara, aqui, saca? A pessoa tá se esforçando para resolver aquela questão. Porque ela quer ficar no relacionamento. Às vezes ela não consegue, por uma fraqueza, não consegue, pelo problema, enfim. Mas se ela tá tentando melhorar, porque ela quer continuar na relação. Até porque se ela não quer, qualquer coisa é desculpa. Exatamente. Tá aí, não então agora eu vou sair fora mesmo. Aí qualquer coisa é desculpa. Deixa com os meus vícios. Sabe o que acontece? Essa pessoa, você já não queria esvaziar o balde. Aí você de propósito, existe esse caso, hein? Caramba, existe esse caso, né? Que a pessoa já não tá afim, tá afim de separar e fica deixando o outro encher o balde, vendo que o balde tá cheio, fedendo pra caramba, até ele transbordar pra poder botar a culpa no outro. Mas era ela ou ele que queria romper. Mas nem isso ele tem moral, tem peito, ou ela, pra poder tomar a decisão. Aí bota a culpa no cônjuge, saca? Porque problema tem, a gente já viu aqui que todo mundo tem. Até o casal nota 10 tem, saca? Imagina casal nota 1, imagina casal nota 0. Pô. Somos indivíduos, né? Somos cada um, seres humanos. Seres humanos, cada um, nós somos únicos, né? Porra, você tocou numa parada aqui importante. Você tocou num ponto importante, meu amor. Sabe qual é? É o seguinte, quando eu falei lá se eu era responsável ou não, eu acho que um dos problemas aqui dos casais é o seguinte: eu quero que você pense igual a mim, eu quero que você seja igual a mim, eu quero que você aja igual a mim. Impossível porque nós somos únicos, indivíduos. Cara, somos únicos, nosso DNA é diferente, somos seres humanos, né? Beleza. Mas nós somos diferentes. Cara, experiências de vida diferentes, um monte de coisa. Ainda que a gente esteja há 35 anos juntos, cara, eu vim de uma família completamente com história diferente da sua. Vivências diferentes, valores diferentes. E quer saber? Crenças. Porra, e quer saber? Pra mim, esse é um dos grandes baratos de seguir uma jornada junto. Porque na hora que a gente... Porque isso me faz crescer. É um desafio, né? É um desafio. Logo me faz crescer como ser humano. Me faz me desenvolver como ser humano. Cara, eu estou todos os dias com uma pessoa que é diferente de mim. Saca? E aí você, em todo momento, me traz perspectivas e pontos de vista diferentes de alguma coisa que eu estou pensando. Né? E aí entra a maturidade da nossa relação, que ao invés de ser refratário ao teu ponto de vista, tentar também enxergar do teu ponto de vista e olhar para aquela situação, aquele objeto, aquela coisa, aquele momento, também de uma forma diferente. Nem todo momento a gente está afim de fazer isso mesmo. É verdade. Né? A gente tem que estar consciente e tranquilo, em paz, para conseguir perceber isso. Quando você está no automático, você não percebe isso. Normalmente a gente é refratário. E aí, mais um dos motivos aqui. Aí mais umas gotinhas lá no balde. A gente vai, mas a gente vai enchendo o balde. É porque a gente fica falando essas coisas e parece assim, casal perfeito, uma ova, não somos um casal perfeito, né? Já falamos aqui que, baixinha assumiu aqui que pensa em se separar de mim às vezes, né? Em alguns momentos. E eu também, obviamente, não fiquei por baixo, também revelei aqui que eu também penso. Agora, então, o segundo motivo que eu queria falar, que é motivo sério, tá? Motivo sério. Cara, questão de caráter e valores. Tá? Sim. Questão de caráter e valor. Então, quando eu citei lá o caso, se eu descobrir que você quer ou assassinou alguém, isso é um negócio sério. Tudo bem, tem coisas bem menores, mas sei lá, corrupção, né, roubar, né, sei lá, enganar alguma pessoa de forma consciente, né? Às vezes a gente chateia alguém ou machuca alguém, mas não é de forma voluntária. Mas se eu perceber que isso é um desvio de caráter, ou que você está fazendo uma coisa que é muito distante dos meus valores, dos valores que eu construí, isso para mim é um motivo de rompimento, tá? Se eu não conseguir desconstruir ou mudar esses seus valores, tá? Porque, volto a dizer, eu acho que a gente sempre tem que tentar. Se eu perceber que tem algum desvio, a gente pode tentar reconstruir, né? A gente está juntos por todos os dias, eu posso conversar com você, a gente pode
debater muito sobre esse assunto para desconstruir, ó, não é por esse caminho, eu acho que a vida não é assim, eu acho que a gente não deve ir nessa direção, desconstruir e fazer. Mas isso é um dos motivos que, se você ficar firme nos teus valores, por isso que eu acho que essa palavra é uma palavra muito forte, nos valores, normalmente é difícil desconstruir, né? Se você ficar muito firme nos teus valores, isso para mim seria um motivo de rompimento. É um momento de acabar, tá? Agora, todos os probleminhas que a gente citou e que deve ter mais 150 outros que enchem um balde, para mim não são motivos para rompimento. Porque eu acho que o tema aqui do podcast é qual é a hora de terminar. Para mim, eu acho que são esses dois grandes, eu não estou vendo nenhum outro são maior. São muito graves, né? Que são muito graves, né? São muito graves e que você não... E ainda assim você deve dar a oportunidade... traição, pronto. Esqueci de falar, porque o ouvinte deve estar pensando aqui, fala em traição, né? Cara, pegou... Aí, agora a pergunta... Eu gosto de perguntas assim. Eu vou fazer esta pergunta. Porque eu posso me beneficiar, dependendo da tua resposta. Se você me deu uma flagrante, entrou em casa, deu um flagrante, eu com uma mulher na cama. Caraca, silêncio no tribunal. Sei. Qual seria a minha reação? Não sei. Nunca passei por isso. Tá, mas você se separa de mim? Eu não sei, gente. Porque são muitos anos juntos, né? Ela não quer me dar esse mole, né? De dar a resposta assim. Eu acho que é uma coisa que jamais você faria. Então, assim, eu não consigo me ver nessa situação. Sinceramente. Eu também acredito que jamais faria. E até pelo principal motivo que eu acho que é a dica mais importante que a gente pode deixar para o ouvinte aqui, que a gente faz e que funciona, né? Então, o que te dá essa segurança de que eu não faria... poderia também ser a resposta para você falar não me separaria. A pessoa falar, se deu bem, o cara pode sair com qualquer mulher, né? Eu não sei, porque... Bom, mas pegar na cama é forte, né? Pegar na cama é forte. Porque aí eu acho que tem uma questão de caráter também envolvido. Tem duas coisas. Eu acho que teve a traição, que também é o caráter, né, porra? Mas teve cara... Levou pra cama do casal, maluco. Né? Mas vem cá, mas pode namorar, mas quer dizer que pode namorar na cama dos pais, né? Qual foi o episódio que a gente contou? Esse foi o episódio passado. Cara, se você não assistiu o episódio passado... Não foi passado, não. Foi episódio sobre amizade. Não foi. Caraca, a gente tá com a memória... Foi sobre sexo. Foi sobre sexo, episódio sobre sexo, exatamente. Episódio retrasado sobre sexo. E a gente contou uma história cabulosa, assim. Tipo, vai lá e assiste. Mas, então, quer dizer que pode ir pro... Mas eu não posso trazer uma mulher pra nossa cama? Claro que não, né, meu amor? E o inverso é verdadeiro. Eu vou bater nesse garoto, eu vou começar a ficar com raiva, hein? Não, fica não. Para, garoto. Não, eu tô trazendo porque, de boa, esse é um dos motivos, eu acho que campeões, porra, traição. Mas, quer saber a minha opinião? Porque você não devolveu a pergunta. Acho que, assim, flagrante é foda. Tipo, eu acho que isso ia ficar na minha memória de tal maneira que eu acho que ia destruir o nosso relacionamento. Mesmo que a gente fizesse todo esforço pra gente estar juntos depois, ia ser difícil de curar essa ferida. Eu nem falo impossível porque eu acho que é tão difícil hoje usar a palavra impossível, né? Mas porque, cara, a gente vê tantas coisas, né, na vida e tanta gente superando situações também, porra, que a gente, cara, eu acho que se fosse eu não ia conseguir superar. Mas a pessoa superou. Então, assim, o que é de fato impossível, né? Eu não sei. Então, mas seria bem difícil a gente superar uma situação onde a gente deu um flagrante. Mas assim, tipo, a gente descobriu, ou eu contei pra você, ou você me contou, saca? Eu faria um esforço pra compreender e tentar superar. Não seria fácil, uma baita de uma ferida, né? Ainda mais numa relação considerada madura e tal. Eu acho que essas coisas acontecem mais em relações que não tão legais, onde o balde já tá chegando lá no topo. O balde tá chegando lá no topo, aí é fuga, ou do homem ou da mulher, sabe? E achar que, eu vou experimentar alguma outra coisa porque, sei lá, será que a felicidade tá em outro lugar porque não tá na minha relação, sabe? Que ela busca pela felicidade, achando que a felicidade tá lá. E aí separa, e aí o que acontece? O que você acha que acontece? Cara, aqueles problemas que a pessoa vivia, ela no início ela vai começar uma segunda relação. Sim, então, entendi. Separou, mas tá? Então separou, porque a gente já falou aqui nos principais motivos de separação. Separou, então tá bom, isso tá acontecendo na minha vida, cadinho, baixinho, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo pra ninguém separar, hein?
Nós aqui não estamos dizendo para ninguém separar. Tá? Lembre-se que não somos profissionais terapeutas, estamos contando a nossa história, a nossa vida e tal, e compartilhando com você. Então não estou dando recomendação. Pelo contrário, a nossa recomendação sempre foi não separe. Juntos pra sempre. Exatamente, tente recuperar e reconstruir seu relacionamento. Mas, pô, separou. Aí beleza. Então, outra coisa, não é porque um não deu certo que o segundo não vai dar certo também. Né? Eu tenho esse pensamento. Não é porque um não deu certo, a gente viu aí sócios meus, amigos nossos, que estão na segunda relação, na terceira, alguns, saca? E encontraram. Mas o fato é o seguinte, boa parte, muitas pessoas acham que não vai ter goteira no próximo relacionamento. E eu acho que uma das coisas que vem no pacote é uma goteira. Então, porque é a união de pessoas diferentes. São pessoas diferentes, São pessoas únicas, diferentes, entendeu? Então, é isso. isso, entendeu? E não adianta você buscar isso em outra pessoa. A não ser que realmente porque logo vai ter que lidar. Não tem amor mesmo pela outra, né? Porque no início, mas no início, lembra que a paixão a gente fica cego. Aí no início, olha que maneiro, encontrei a pessoa, tá vendo? Eu devia ter feito isso antes. Olha que pessoa, nossa, que perfeito. Mas você tá cego, porque você tá vivendo a paixão. A paixão você fica cego, surdo e mudo, saca? Você só vê coisa boa. E aí, beleza, a paixão passa, você casa, começa a viver juntos, e aí as diferenças, vai ter que lidar com as diferenças. Então, lidar com as diferenças tem a ver com maturidade, não tem a ver com essa pessoa ou aquela pessoa. Muito bem, então, dito isso, meu amor... Eu falei pra você falar daquela frase, né? Que eu acho aquela frase muito bacana. É uma frase que a gente usou lá no... Tá na sua carta que você fez. Na carta que eu fiz, que tá lá... Eu Qual acho que era relacionado ao episódio 5. Episódio 5. Que tal morar separado sem se separar? Isso. Ali, tá lá essa carta inteira tá lá no nosso blog, tá? casalnota10.com, clica lá no episódio 5, você vai ver essa carta na íntegra. E, gente, é uma carta, assim, muito bonita, viu? Há pouco tempo, né? A gente de vez em quando volta lá e... A gente leu e nossa, eu fiquei assim... Até emociona. A gente se emociona, né? De sabe, voltar assim, e lembrar daquele momento e tudo que a gente passou. Mas a frase que você estava procurando, eu coloquei ela no final dessa carta. E a frase era uma frase de Pascal. Que na época a gente tinha visto uma entrevista do Chico Anísio. Isso. E aí o Chico Anísio usou essa frase de Pascal no final, que é o seguinte: não me envergonho de mudar de ideia porque eu não me envergonho de pensar. Então não me envergonho de mudar de ideia porque não me envergonho de pensar. A gente muda de ideia, né? E eu acho que a gente muda. A gente, ao longo do tempo, você acha que eu sou aquele mesmo cadinho de 13 anos de idade? Nada, eu sou um outro cadinho. E eu acho que algumas coisas boas e algumas outras coisas que eventualmente você não gosta, que eu me tornei, saca? E vice-versa. Eu acho que, cara, a gente tá numa jornada onde tem 1 milhão, tem coisas infinitas pra gente experienciar. Então, se você não se permite, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, assim, eu prefiro mudar, saca? Olhar, e a gente se ajuda nisso quando a gente traz perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. Isso. Legal, você queria você me interrompeu como pedindo a frase, mas o que eu queria dizer é que, bom, primeiro, a nossa recomendação é como é que a gente faz para, apesar da gente ter pensado dezenas, centenas, quem sabe milhares de vezes em se separar, como é que a gente faz para não se separar? A gente pensa, mas isso não é a gente não considera isso uma possibilidade. Tipo, a gente pensa, mas quando a gente olha, isso é uma das possibilidades? Não, porque a gente sabe que existem sempre infinitas possibilidades antes dela. E a gente sempre busca uma dessas possibilidades. A mais forte, que mais tem nos ajudado, você já sacou aqui, esvaziar o balde. É limpar o balde, tirar aquele... Começou a feder muito antes, né, de preferência, muito antes de chegar no meio do balde, porque chegou no meio do balde já está muito arriscado, né? Corre o risco de, por um outro motivo, o buraco lá da goteira aumentar mais e encher da noite pro dia, cara. E aí já era. Transbordou, já era.
Então assim, começou a encher, vamos esvaziar o balde. Como é que a gente esvazia o balde? Conversando, meu amor. Conversando. Lidando, vamos limpar, vamos faxinar essa parada. Tem até aquele. Então, você começa a conversar, mas aí começa uma conversa meio que pesada, meio né? pesada, porque, tipo, é limpeza, tipo, ninguém quer lidar com aquele cheiro ruim, né? Isso, Mas aí depois as coisas vão se tornando mais leves, né? Você consegue chegar... O cheiro vai indo embora, a gente coloca lá um desinfetante, né? A gente joga lá uma água sanitária, né? Começa a ficar o cheiro, bota um perfuminho, aí começa a ficar mais agradável. Isso. E aquela sensação gostosa de olhar pro balde, o balde vazio, saca? E tentar, eu acho que... acho não, tenho certeza. Mudar algumas coisas, né? E são coisas bobas, né? Tipo, vamos fazer um jantar para nós dois, colocar uma luz aqui, uma vela aqui acesa, vamos tomar um vinho, vamos ver um filme junto. A gente faz muito isso, né, amor? É isso aí. Dia sim, dia não, a gente vê um filme juntos, a gente escolhe juntos, pô. Sabe, é um momento assim de unir cada um com seus trabalhos em casa, mas tem um momento de estar inteiramente para o outro. Inteiramente para o outro. Não, estar junto dentro de casa não significa estar inteiramente um para o outro. A gente falou sobre o coronavírus, né? Sobre quarentena, a gente falou nesse episódio um pouco sobre isso. Mas tá na mesma casa não significa que você tá junto. Exatamente. Cada um tá fazendo suas coisas e cada um para um lado. Isso, né? Todos têm seus afazeres, trabalho, mas a gente precisa de momentos. Mas tem um momento que você tem que se preocupar com isso, né? É um momento em que você tem que estar com o outro, de verdade. Se doando. Um deles pode ser o cafezão CN10. Cafezão, exatamente. A gente recomenda. Cria o cafezão, o chazão, sei lá, o nome que você quiser dar. Falei em outras coisas, não falei do café, que a gente fica uma hora ou mais no... batendo papo como esse aqui. Então, querido ouvinte, assim, é um prazer de verdade para nós termos você aqui com a gente, tomando esse café com a gente. Muito obrigado. Se você conhece um amigo, uma amiga que tá com um balde enchendo ou cheio, cara, pega esse episódio, manda. Vai lá, entra no blog, pega o link do blog, manda para essa pessoa antes, por favor, antes que o balde dessa pessoa encha. E se é o seu balde que tá cheio, já sabe, senta lá com seu marido, com sua esposa e bora fazer uma faxina. Pega os produtos de limpeza lá, cara, e tá na hora de faxinar esse balde, jogar essa porcariada fora e deixar ele vazio, saca? Então, se você quer ajudar algum amigo ou uma amiga, vai lá, pega esse episódio, pega o blog, manda pra ele ou pra ela, porque você pode estar salvando mais um relacionamento e ajudando a gente a ajudar outras pessoas a construírem relacionamentos sólidos e duradouros como a gente ama. Essa caminhada é muito mais gostosa com alguém do nosso lado. É muito mais gostosa do que a solidão ou a solteirice, que parece muito bacana, né? Mas, cara, de boa, sozinho, tô fora. É um vazio, né? Não é? É vazio. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu não vou pedir pra você falar, não. A gente vai estar junto na próxima segunda-feira, às 6h17. Fique atento ou atenta. A gente vai estar aqui com mais um episódio do Casal Nota 10. Aloha, aqui é a Cadinho. Aqui é a Baixinha. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.